Olá, pessoal! Hoje eu, Giovana Guelfi, Júlia Rufino e Tiago Tavares estamos aqui para falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, mais voltado para o sistema nervoso central. Aqui temos três sistemas nervosos. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e nervos. O sistema nervoso autônomo apresenta duas divisões, a parasimpática e a simpática. O sistema nervoso central é responsável por receber e transmitir informações para todo o organismo. Podemos defini-lo como a central de comando que coordena as atividades do corpo. Ele é responsável por receber e processar as informações. Nele tem encéfalo e a medula espinhal, que são protegidos pelo crânio e coluna vertebral. Ambos são reforçados por três lâminas, denominadas de meninge. Falando agora sobre estruturas, as três lâminas constitutivas, que são denominadas de meninges, sendo elas dura mater, aracnoide e pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater, as duas últimas, como mostrado aí na imagem, elas têm a presença de um líquido chamado líquor, o responsável pela nutrição do sistema nervoso central, e também é o responsável por minimizar possíveis traumas causados por choques. Podendo dizer que as meninges revestem o sistema nervoso central, garantindo a proteção. Agora falando um pouquinho sobre a dura mater, é a meninge mais superficial formada por células meningotélias, e ela é a responsável por toda a sensibilidade intracraniana. Já a aracnoide se encontra no meio das duas, que é a pia mater e a dura mater. Sua aparência lembra a teia de aranha, daí vem a origem do seu nome. Logo após a aracnoide, encontramos-se a pia mater, que é a mais interna das meninges e está na superfície do encefalo e da medula, e é formada por células epiteliais. Agora falando sobre o principal órgão do sistema nervoso, o cérebro. Ele é o responsável por comandar ações motoras, estímulos sensoriais e atividades neurológicas, como a memória, a aprendizagem, o pensamento, a fala. O cérebro está dividido entre quatro lóbulos. O lóbulo frontal, que é o maior de todos, que se estende por detrás da testa e é o responsável pelos simples movimentos físicos. O lobo parietal, localizado por trás do frontal, é o responsável pela percepção espaciais e pelas informações como dor, calor e frio. O lobo temporal fica na base parietal até a altura do ouvido e é responsável pelos estímulos auditivos. E o lobo occipital é o menor de todos e recebe e processa as imagens visuais. E o nosso cérebro também é formado por duas metades, chamadas de hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Cada hemisfério controla uma série de funções. O cerebelo também faz parte do encéfalo e tem a sua estrutura globosa, constituída por tecidos nervosos, que se apresentam como folhas. Ele é responsável pela manutenção do equilíbrio, pelo controle do tônus muscular e dos movimentos involuntários. Ele ocupa cerca de 10% do volume do encéfalo, e existem até estudos que relacionam o cerebelo com outras atividades não motoras, como atividades do controle com motivação, emoção, cognitivos. O encéfalo é um dos compositores do sistema nervoso central. Encontra-se na caixa craniana. Ele é envolvido pelas membranas meninges, que são aquelas responsáveis por proteger. O encéfalo está relacionado a atividades desde razão e inteligência ao controle de temperatura corporal. Ao contrário de que muitos imaginam, o encéfalo não é constituído apenas pelo cérebro. Assim, é formado pelo cérebro, mesencéfalo, cerebelo, ponte, bulbo raquidiano, tálamo e hipotálamo, tendo sua principal e mais importante função receber e processar informações. O bulbo raquidiano, ou oblonga, é a porção inferior do tronco encefálico.
contra os diversos órgãos, que estabelece a comunicação entre a medula espinhal. Eles participam de processos vitais, como respiração, batimentos cardíacos e a vasoconstrição, sendo ele um órgão condutor de impulsos nervosos. Agora vamos falar um pouco sobre a medula espinhal. É a porção alongada do sistema nervoso central, é a continuação do bulbo e que se aloja no interior da coluna vertebral em seu canal vertebral ao longo do seu eixo crânio-caudal. Ela é quem recebe primeiramente as informações transmitidas pelas mais diferentes regiões do corpo. As informações oriundas destes passam pela medula e depois são conduzidas às regiões específicas. Bem, a importância de um profissional da saúde saber sobre o sistema nervoso central são os problemas graves e até permanentes que um mau atendimento pode causar, como por exemplo medula espinhal, paralisia ou perda de controle da bexiga e do intestino, como incontinência urinária e incontinência fecal. Às vezes, esses problemas podem ser evitados ou minimizados se a avaliação e o tratamento forem feitos rapidamente. Nesse cenário, os pacientes acometidos por agravos neurológicos encontram atendimento médico pelos especialistas na área, como neurologistas e neurocirurgiões. Mas e quanto à assistência de enfermagem? É fato que há também uma demanda pelo enfermeiro especializado em neurologia ou em neurocirurgia, uma vez que os cuidados com tais pacientes têm as suas peculiaridades. Sabemos que doenças do sistema nervoso podem causar óbito. Tem diversas doenças, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, até a mais conhecida que é o AVC, o acidente vascular cerebral, que é apontado como uma das principais mortes do país. Por outro lado, dentre as motivações externas, os acidentes de trânsito, a violência e as quedas frequentemente resultam em trauma do crânio encefálico. Na saúde pública, o enfermeiro é o coordenador da maioria dos programas do Ministério da Saúde. Nesse âmbito de promoção e prevenção da saúde, o enfermeiro exerce a responsabilidade de educar a população para mudar seu estilo de vida, individualmente e em comunidade. Finalizando a apresentação, espero que todos tenham aprendido um pouco sobre o sistema nervoso central. Estamos deixando 2 links de vídeos sobre o tema que vão ajudar a entender melhor. E é isso, obrigado pela atenção.